Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta quinta-feira, dia 1º de janeiro, primeiro dia deste ano de 2026, e no qual nós somos convidados a celebrar a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E lemos no dia de hoje o evangelista São Lucas, no capítulo 2, versículos do 16 ao 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido. Conforme lhes tinha sido dito, quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste dia 1º de janeiro, nós somos convidados a celebrar a solenidade de Maria, Mãe de Deus. E com esta solenidade nós concluímos este tempo chamado a oitava do Natal. Esses 8 dias que nós celebramos como se fossem um único dia. De fato, todos os dias nós cantamos glória, todos os dias nós reafirmamos a nossa fé, a nossa esperança em Cristo como nosso Messias, como nosso Salvador. Hoje nós lemos então o evangelista São Lucas no capítulo 2, que vem justamente nos recordar o encontro dos pastores com Maria, José e o recém-nascido. É continuidade do evangelho que nós líamos na noite do dia 24, vésperas do Natal, vigília do Natal. E aqui então nós vemos eles que começam a anunciar todas as grandes coisas, todas as maravilhas que ouviram sobre o menino, e a atitude de Maria, que guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Por fim, 8 dias então após o nascimento de Jesus, lhe fazem a circuncisão, como era a tradição, e dão-lhe o nome de Jesus, que quer dizer justamente Deus salva. É claro, quando nós celebramos essa solenidade, muitos de nós nos perguntamos como Maria pode ser declarada Mãe de Deus, se Cristo, enquanto a segunda pessoa da Santíssima Trindade, existe desde sempre e para sempre, como inclusive nos recorda o próprio evangelista São João no seu prólogo, como quando nos diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E aqui é preciso que nós façamos um pouco uma meditação para nós entendermos. Quando uma mãe dá à luz a uma criança, ela dá à luz unicamente à realidade humana daquela criança ou dá à luz àquela pessoa? Nós acreditamos e nós professamos, é claro, que dá à luz a uma pessoa. O dia que minha mãe me deu à luz, o dia que a sua mãe lhe deu à luz, ela não nos deu à luz unicamente a nossa carne, mas a pessoa do Frei Moisés, a pessoa de você que nos escuta. E a pessoa de Cristo, ela possui não unicamente a natureza humana, mas também a natureza divina. Nós proclamamos no nosso creio, dizendo que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tem tudo aquilo que lhe compete à sua natureza divina, tem tudo aquilo que lhe compete à sua natureza humana. E a Igreja proclama, portanto, Maria, Mãe de Deus, não porque a divindade seja concebida no seu ventre, mas porque ela é mãe da pessoa de Cristo, que é pessoa humana e pessoa divina. E assim se acredita justamente que no momento do anúncio do anjo, acontece já a união dessas duas naturezas, da natureza humana e da natureza divina de Cristo. E Maria, portanto, concebe não unicamente a carne de Cristo, mas a sua pessoa. Pessoa esta que é humana e que é divina, como nós já explicamos.
E é por isso que Maria se torna mãe de Deus, não por ser a geradora de Deus, porque como nós sabemos, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, mas porque gera a pessoa de Cristo, que tem a sua natureza humana e a sua natureza divina. E é interessante vermos esta festa porque justamente ela vem em resposta a uma dúvida sobre a divindade de Cristo. Se assume, se a reafirma Maria como a Theotokos, como a Mãe de Deus, para reafirmar a divindade de Cristo, contra alguns que muitas vezes queriam ir por uma linha adocionista, de que Cristo seria um homem qualquer que nasce de Maria e que depois é adotado por Deus. Outros que querem dizer que Cristo tinha somente uma realidade humana e tantas outras heresias que vão se manifestando nesta época, até que se define então Maria como Mãe de Deus. E ao definir-se Maria como Mãe de Deus, se procura salvaguardar a realidade divina de Cristo. Porque se ela é a mãe do Cristo, é a mãe da pessoa de Jesus e esta pessoa é humana e divina, ela torna-se também para nós a Mãe de Deus. Que possamos então sempre professar esta nossa fé, esta nossa esperança e podermos cada dia mais proclamarmos Maria como a Theotokos, como a Mãe de Deus, porque Mãe de Cristo. E ao celebrarmos então esta solenidade de Maria, Mãe de Deus, que possamos também reafirmar a nossa fé, a nossa esperança no Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Oremos. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria destes à humanidade o dom da salvação eterna, dai-nos contar sempre com a intercessão daquela que nos trouxe o autor da vida, Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.